Fala pessoal, nesse vídeo vou trazer para vocês a análise da SLC Agrícola, uma empresa bem redondinha que tem entregado um resultado espetacular nos últimos 5 anos. Olha só o gráfico da lucratividade dessa empresa. E justamente por isso ela tem sido alvo de várias casas de análise e bancos de investimento. Então cabe destacar que o Morgan Stanley acabou elevando a recomendação de compra nas ações da SLC, enxergando um potencial de alta de praticamente 40%. Então ele aponta um preço-alvo para as ações de SLC de R$ 51,00, hoje a ação está sendo negociada por R$ 38,77. Pessoal, e não é somente Morgan Stanley, o próprio BTG Pactual também tem recomendação de compra para as ações de SLC, enxergando um preço-alvo de R$ 59,00. Então veja você que potencial de alta interessante nas ações de SLC. Outra coisa interessante da SLC Agrícola que é uma empresa que remunera muito bem os seus investidores. Então ela tem um dividend yield próximo de 8% na cotação atual e é uma empresa que tem remunerado também através de bonificação e também através dos seus programas de recompra de ação. Então é uma empresa que tem remunerado muito bem nas 3 pontas. Então tanto dividendos, bonificações e recompra de ação. Então no critério de governança corporativa aqui, em termos de beneficiar o acionista, a gente nem tem o que falar da SLC. Agora cabe destacar um ponto muito importante. Será que se tratando de uma empresa do setor de commodity, será que vale a pena trazer essa empresa para uma carteira de investimentos diversificada de longo prazo? Pessoal, então nossa análise vai ser dividida em 4 partes. Na primeira delas eu vou abordar junto com vocês o modelo de negócios da SLC para a gente entender como de fato a empresa faz para gerar valor no longo prazo. Na segunda parte do vídeo a gente vai abordar os diferenciais competitivos dessa empresa, o que ela tem para entregar em comparação com os pares mundiais. Na terceira parte a gente vai abordar os fatores de risco da empresa para a gente entender qual o risco atrelado a esse negócio e por fim eu vou falar para vocês se eu acho que vale a pena ou não trazer essa empresa para uma carteira de viés previdenciário, ou seja, uma carteira de longo prazo, visando o carrego da ação e o ganho através da forma de bonificação, dividendos e aumento patrimonial. Importante destacar que nada do que eu disser nesse vídeo se trata de uma recomendação de compra ou venda de ativos. A nossa intenção é trazer conteúdo relevante para que você mesmo realize a análise dessa ação. Pessoal, se esse vídeo fizer sentido para você e ele te ajudar na análise desse ativo, eu peço que você me dê uma moral, se inscrevendo no canal, deixando um comentário e também o seu like. Bora pro vídeo. Pessoal, primeiro ponto para a gente entender por que essas casas de análise e bancos de investimento vêm reiterando recomendação de compra nas ações da SLC é justamente por causa da reavaliação que aconteceu no seu banco de terrenos. Então, o banco de terrenos da empresa, que tem mais de 600 mil hectares de terra, foi avaliado em 2022 em 9,3 bilhões. E agora, com o impacto da inflação em cima desses ativos físicos, a gente tem uma remarcação dessas terras no valor de 10,9 bilhões, então quase 20% de valorização só no patrimônio físico da empresa. Então isso por si só já implica numa certa taxa de desconto. E fora essa taxa de desconto em cima do patrimônio físico da empresa, a gente tem uma empresa que está performando muito bem. Quando a gente olha para o resultado da companhia, a gente vê como ela está conseguindo entregar qualidade e crescimento da sua lucratividade. Pessoal, a SLC Agrícola é uma empresa totalmente focada na produção de algodão, milho, soja e sementes e essa produção ela é realizada ao longo de 7 estados. Isso aqui é interessante porque já gera uma diversidade geográfica para a empresa. Então, no caso de uma diversidade climática, ela está bem distribuída aqui na faixa do território nacional. Terceiro ponto importante aqui, pessoal, é que ela precisa de mais terras do que ela tem para produzir. É interessante também que para isso ela utiliza o mecanismo de joint ventures. Então, ela faz parceria com outros grupos de forma a aumentar a quantidade de terras para que ela possa produzir em larga escala. E essa produção de algodão, soja, milho e sementes, ela é distribuída dentro de vários setores da economia. Então é interessante entender que a empresa ela não depende de um único setor. Então ela atende o setor de ração animal, indústria alimentícia, indústria têxtil, a indústria agrícola com as sementes e além disso ela consegue realizar a exportação dessas commodities também. Agora analisando a relevância das culturas dentro do portfólio da empresa, a gente percebe que a soja tem uma posição de destaque já que 52% da área plantada é justamente dessa cultura da soja, O milho representa 21% e o algodão 24%. E quando a gente olha para o EBITDA ajustado, a gente percebe que realmente a soja ela tem um impacto maior no resultado da companhia, já que 53% do EBITDA ajustado ele é justamente oriundo dessa cultura. Só outro ponto de destaque a respeito do modelo de negócios da SLC Agrícola é justamente o fato dela possuir aqui uma joint venture que tem uma estratégia de negócios bem parecida com a Brasil Agro, a Agro 3, que é o ganho patrimonial através da compra e venda de terrenos. Então a estratégia dessa joint venture da SLC é justamente monetizar
parte do ganho imobiliário obtido ao longo de 30 anos de aquisição de terras no Cerrado, visando também levantar capital para dar seguimento ao processo de aquisição de terras com alto potencial de valorização. E é claro que para realizar essas operações, a empresa depende de um know-how muito apurado, então ela precisa conseguir identificar aquelas terras que estão sendo negociadas por um valor bem abaixo do que deveria valer, então ela compra aquela terra com um grande potencial de ganho, aplica tecnologia, recursos, insumos, fertilizantes naquela terra, preparando e corrigindo o terreno, e a partir daí ela vai agregando valor naquele patrimônio. E no longo prazo que a gente vê justamente isso aqui, né? Essa valorização acentuada em cima do banco de terrenos da empresa, porque ela consegue comprar com preços extremamente descontados e através da tecnologia que ela já domina, ela consegue agregar bastante valor nesses terrenos adquiridos. Agora nós vamos abordar os diferenciais competitivos da empresa, e o primeiro deles é o know-how apurado, construído ao longo de 78 anos atuando justamente aqui no setor agrícola. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque dentro do setor agrícola existem várias adversidades, que é as intempéries do tempo, a gente tem a questão da correção do solo, e esse é um setor no qual o tempo manda muito. A experiência ao longo de 78 anos acaba trazendo um nível de eficiência muito maior para as operações da companhia, como a gente vai ver adiante. Isso se acaba traduzindo numa alta experiência na gestão de terras, né? Então a empresa ela sabe muito bem como ela consegue agregar valor nos terrenos recém-adquiridos, tanto é que a valorização do seu banco de terras ela só cresce ano a ano. Só o segundo ponto forte da empresa é justamente a sua diversificação geográfica. Então a SLC Agrícola ela possui fazendas espalhadas por toda a região Nordeste, a região Centro-Oeste e alguma coisa aqui na região Sudeste também. Isso aqui é interessante porque acaba gerando um portfólio resiliente a variações climáticas. Muitas vezes alguma diversidade climática ela pode acometer o Nordeste, mas ela não chega aqui na região Centro-Oeste e vice-versa. Isso aqui acaba gerando uma proteção maior para a produção da companhia. Pessoal, então nós temos aqui uma empresa que ela tem um alto índice de produtividade, principalmente devido aos seus 78 anos atuando no setor agrícola. Isso permite que a empresa tenha ativos de terra diferenciado e realize a implementação de novas tecnologias. Além disso, pessoal, a empresa ela consegue fazer um hedge das suas receitas, ou seja, uma proteção, já que ela possui uma alta capacidade de armazenagem para a venda na entre-safra. Então, muitas vezes o preço da commodity não é tão atrativo, ela consegue segurar parte da sua produção e vender apenas quando o preço das commodities se elevarem. Isso aqui acaba protegendo mais as receitas no longo prazo. Pessoal, além disso, a empresa possui uma certa diversificação geográfica e ela consegue realizar a produção de 3 culturas principais. Então, ela consegue flexibilizar essa produção de acordo com o ciclo de preço da commodity. Então, quando o algodão estiver passando por um ciclo forte de valorização, ela pode utilizar as terras para produzir mais algodão e menos soja e milho. E esse leque de opcionalidade permite que a empresa seja mais resiliente a longo prazo. Em termos de produtividade, a gente percebe que a SLC Agrícola está num patamar muito superior à média mundial. Então, a média mundial é de 777 kg por hectare e a SLC ela consegue entregar uma média de 1.702 kg por hectare. Então, 150% superior à média mundial, perdendo apenas para a China. Olha só que coisa interessante. E a melhor fazenda da SLC ela consegue entregar uma produtividade de 2.033 kg por hectare. Isso acaba evidenciando um alto nível de eficiência da empresa. Só quando a gente olha para o crescimento do EBITDA ajustado da companhia, a gente vê como a empresa tem realmente conseguido gerar eficiência, né, já que a margem EBITDA está na casa dos 42% no primeiro trimestre de 2023. Né? E a gente vê também que o impacto da venda de terras no ano de 2017 e no ano de 2019. Então, além de ser uma empresa que ataca ali na exportação de commodity, é uma empresa que consegue também agregar valor com o ganho de capital em cima do seu próprio patrimônio, com a compra e venda de fazenda. Pessoal, analisando a margem líquida da empresa desde o ano de 2017 até o ano de 2023, a gente percebe que, apesar da empresa ser cíclica, né, o que é totalmente natural se tratando de commodities, a empresa tem conseguido apresentar crescimento da sua margem líquida. E qual que é o impacto disso aqui, pessoal? A margem líquida é o potencial que a empresa tem de transformar a receita em lucro líquido. Quanto maior essa margem, maior o nível de eficiência da empresa. E a gente percebe que aos poucos a empresa tem conseguido apresentar ganho de eficiência no longo prazo. E olha que no ano de 2022 e 2023 ela nem vendeu nenhuma fazenda, né, pessoal? É simplesmente o resultado das commodities. Pessoal, agora nós vamos abordar os fatores de risco relacionados ao modelo de negócios da SLC Agrícola. Tá? O primeiro deles são justamente as variações climáticas que podem acabar impactando negativamente a produção da SLC Agrícola e, consequentemente, os seus resultados. Então, a gente sabe que esse setor agrícola ele é altamente dependente de um clima favorável. Então, o ciclo de chuvas
mais intenso, pode acabar afetando a produtividade da companhia. Segundo ponto, pessoal, é o fato dela ter uma alta dependência do comércio internacional. Então, as flutuações de preço do real e do dólar pode acabar impactando no resultado da companhia. Entretanto, a gente sabe que a SLC Agrícola tem uma política de hedge bastante eficiente no longo prazo. O terceiro ponto é o fato de que pragas ou doenças podem afetar a produtividade da companhia. Além disso, a produção da SLC Agrícola é vendida para poucos clientes, com forte poder de negociação. Esse aqui já é um ponto mais delicado do modelo de negócios. Então, se você tem poucos clientes e você perde um deles, isso impacta de maneira muito forte os seus resultados. Além disso, os seus clientes acabam tendo um alto poder de barganha, ou seja, eles conseguem colocar preço no seu produto. Pessoal, outro fator de risco está diretamente associado à nossa deficiência logística de transporte. Então, o Brasil ele é um país de proporções continentais e normalmente países assim, eles prezam por uma matriz de transporte ferroviária. E aqui no Brasil o que a gente utiliza é a rodoviária. Isso gera um custo logístico muito alto para as empresas. Por fim, cabe destacar que a agricultura é uma atividade sazonal e pode ter efeito adverso sobre as receitas da companhia e seus resultados. Então a gente sabe que esse setor agrícola, pessoal, é um setor que ele é bem mais sensível. Então ele não está dentro daqueles setores que o investidor de longo prazo normalmente procura, né? Que são setores mais perenes. Esse setor aqui é altamente cíclico, mas quando a gente vê o trabalho de longo prazo da companhia, a gente percebe como ela tem conseguido gerar valor e cabe destacar também que empresas de commodity normalmente entregam resultados muito acima da média. Um grande destaque aí seria a Ferbasa, né, que é uma empresa small cap do setor de commodities que entregou o maior resultado da bolsa. A gente está falando de 78.000% de retorno. Pessoal, respondendo a pergunta do vídeo, vale a pena ou não trazer a SLC Agrícola para uma carteira de investimentos com foco no longo prazo? Bom, a gente está falando de uma empresa cíclica do setor de commodities, não está incluída dentro de um setor perene, que normalmente os investidores de longo prazo procuram, entretanto, uma empresa bem redonda, tá, pessoal? Uma empresa que, apesar de estar no setor cíclico, ela tem vários mecanismos de proteção. Então, ela tem uma política de hedge interessante, que acaba gerando uma eficiência de resultado no longo prazo. Ela tem uma diversidade geográfica na sua produção e, além disso, ela atua dentro de 3 culturas principais. Então, uma grande exportadora de commodity. É uma forma também de você diversificar a sua carteira. Além disso, a gente está falando aqui de uma empresa mid-cap, ou seja, ainda existe potencial de crescimento no longo prazo, possui um free float de 45%, então um free float bastante razoável, é uma empresa que tem altos níveis de governança corporativa, ou seja, possui apenas ações ordinárias e com uma boa liquidez. Cabe destacar ainda que a empresa tem potencial de ser uma boa geradora de renda passiva, já que ela realiza um payout aqui de 50% do lucro líquido, então um payout bastante interessante e que acaba se traduzindo num bom dividend yield. E além de remunerar através dos dividendos, a empresa tem bonificado recentemente os seus investidores. Então, tanto em 2022 quanto em 2023, a empresa realizou aqui 10% de bonificação em cada um desses anos, o que permite que o investidor seja remunerado com a participação patrimonial dentro da empresa e, além disso, permite que a empresa tenha maior liquidez, já que a gente está falando de uma mid-cap. E sem falar que a empresa tem utilizado parte dos lucros para realizar recompra das suas próprias ações, ou seja, retirando ações de circulação e permitindo que o investidor aumente passivamente a sua participação no patrimônio da empresa. E por esses motivos eu considero sim a SLC Agrícola uma excelente empresa para compor um portfólio de investimentos de longo prazo. Lembrando que a empresa está atuando ali no motor da economia brasileira, né, que é o agronegócio. E é interessante você ter uma ponta da sua carteira assim exposta ao setor de commodity, já que é um setor que pode entregar um crescimento da lucratividade no longo prazo. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se esse vídeo te ajudou, considere se inscrever no canal, deixar o seu like e também um comentário para me ajudar. Até o próximo vídeo.